Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Pod Teresina, um podcast político produzido diretamente dos estúdios da FP Multimídia. Muito prazer, eu me chamo Caio Show e estarei conduzindo mais uma edição do nosso podcast de hoje. De antemão, peço para que você curta, comente e compartilhe esse vídeo para que nós possamos atingir o máximo de pessoas possíveis na internet. Também peço para que você me siga e siga também as redes sociais da FP Multimídia, tá bom? Vamos lá! Tendo a felicidade e a alegria de estar recebendo o nosso convidado de hoje. Ele, que é graduado em computação, também é mestre em administração, que se chama Francisco Canidé Dias Alves, popularmente conhecido como Professor Canidé. Seja muito bem-vindo. Obrigado ao Caio, obrigado ao Paulinho, a todos que fazem FP Multimídia. Um abraço especial a toda a Teresina e mais especial ainda ao povo da Grande Santa Maria, onde fica localizado aqui os estúdios da FP. Então a gente está muito feliz e agradece esse espaço desse podcast, tanta audiência em Teresina. Professor, muito obrigado mais uma vez pela presença. Vamos dar início ao nosso podcast, tenho certeza que aqui teremos a oportunidade de você estar trazendo excelentes propostas, excelentes um bate-papo que seja construtivo para o desenvolvimento da cidade de Teresina. Primeiramente, peço por gentileza que você se apresente e conte um pouco da sua trajetória pessoal e profissional aqui na cidade de Teresina. Por favor. Bom, eu sou Francisco Canidé, conhecido como Professor Canidé, teresinense de nascimento e de coração, com minha escolaridade aqui no Colégio Diocesano. Depois eu fui a Fortaleza, onde me graduei, depois graduei em computação, depois voltei a Teresina, onde fiz o meu mestrado em convênio com a Universidade Federal da Paraíba. Estou aí como doutorando em Engenharia da Produção, mestrado em Administração, professor da UESP, da Faculdade Santo Agostinho, funcionário público da Prefeitura de Teresina também, da empresa de informática, e ocupei vários cargos nas gestões do prefeito Firmino Filho, sob o comando de Firmino, ao lado de grandes amigos e amigas, como Luciano Nunes, como Fernando Said, como Mauricéia Lígia, como Salomão Sobrinho, como tantos outros. Fui secretário de administração em 2 oportunidades, fui secretário executivo de orçamento e gestão, fui superintendente da STU Leste, e nos últimos 2 anos e 2 meses de mandato de Firmino, fui secretário de Finanças. Depois eu fui ser secretário de Planejamento da prefeita de Nair Veloso em Timon. E ainda, durante esse tempo, ocupei o cargo de pró-reitor de administração da UESP e de presidente do Núcleo de Concursos e Eventos, o NUCEP. Então você vê que eu tenho uma atuação muito grande no setor público. Então eu sou esse cidadão, como eu falei, teresinense, criado ali pela região da Igreja das Dores, da Praça Saraiva, do centro, e que busquei a minha formação, como minha mãe sempre colocava e passava aos filhos, e depois fui ter essa atuação tanto no magistério superior quanto na gestão pública da minha Teresina. Que maravilha. Professor, de antemão, peço para que nesse primeiro momento do vídeo você divulgue para a nossa audiência suas redes sociais, para quem já esteja nos acompanhando e já deixar salvo o seu Instagram. Pois não, meu Instagram é Professor Canidé, todas as minhas redes sociais, Instagram, Face, tá? Pode nos seguir nas redes sociais. Nós temos colocado os nossos vídeos, colocado as nossas ideias, colocado as nossas propostas, o que pensamos para Teresina, qual é a nossa história de vida, né, do Professor Canidé, casado com a Auricéia, pai da Manuela, do João Arthur e da Larissa, e apaixonado por Teresina. Que maravilha. Estamos recebendo o Professor Canidé aqui nos estúdios da FP Multimídia, na edição do Pod Teresina de hoje. Professor, uma pergunta. O porquê de você se candidatar a vereador de Teresina na eleição de 2024? Vamos lá, Caio. Eu confesso que não fazia parte dos meus planos. Eu sempre fui gestor e professor, como eu me apresentei aqui. Coordenei inúmeras campanhas de vários amigos, ajudei na coordenação, coordenei junto com outros, e sempre fiquei mais nessa parte de coordenação. Quando é agora, um grupo de amigos que foram secretários junto comigo, sobre o comando, sobre a liderança de Luciano Nunes, de Fernando Said, de Mauricéia e de outros,
esse grupo chegou até mim e disse: Canindé, nós precisamos de um representante desse grupo, daquela gestão de sucesso, das gestões de sucesso do PSDB, como representante na Câmara Municipal. E nós escolhemos o seu nome. E eu fui pensar, fui refletir sobre isso, conversar com minha família. Fizeram um convite muito honroso de pessoas importantes para mim e para a Teresina. Pensei, conversei com amigos, conversei com família e resolvi aceitar o desafio, motivado principalmente, Caio, pela situação que a nossa cidade se encontra hoje. Teresina, nos últimos 3 anos e 8 meses, ou seja, nessa atual gestão, vive um processo de desconstrução, de destruição de tudo que foi feito anteriormente. Teresina sempre foi uma cidade respeitada pela sua educação, pela sua saúde, pela sua coleta de lixo, pelo seu planejamento, respeitada a nível nacional, internacional, com vários prêmios. E, de repente, Teresina passou a ser tratada pelo seu comandante principal na chacota, na brincadeirinha, na dancinha. Um total desconstrução, falta de planejamento na cidade. Que até no primeiro momento a gente até sorri de algumas brincadeiras, mas depois a conta chega, e chegou cara. Então nós que ajudamos a construir uma Teresina que funcionava, nós que ajudamos a construir uma prefeitura respeitada, a gente dói, a gente vê tudo isso sendo desconstruído. Não quer dizer que no tempo de Firmino, como prefeito, no nosso tempo como secretário, a cidade não tinha problemas. Tinha, toda cidade tem e sempre vai ter. Mas a cidade era respeitada. Os problemas eram levados a sério. Nós não fugíamos e não levávamos na brincadeira. E muitos deles eram corrigidos, eram resolvidos e funcionavam, e todos nós conhecemos. É só comparar o agora com o antes. É muito fácil. Então, tudo isso nos motivou. Nós achamos que Teresina nunca precisou tanto de gente de experiência no executivo, no legislativo. É a hora que a cidade mais precisa da gente. E eu, que tenho experiência, que conheço como a prefeitura funciona, conheço como a cidade funciona, já estive lá com o melhor dos prefeitos, não podia fugir, não podia negar isso à minha cidade. Professor, então, com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem de ter passado por gestões que tiveram grandes relevâncias, né, e resultados resolutivos para a cidade de Teresina, hoje a sua bandeira é essa, a gestão, para estar trazendo o diferencial do professor Canindé hoje? Sim, é o conhecimento de gestão. Ah, mas você não é candidato a prefeito? Sou candidato a vereador. Mas os vereadores têm esse papel de fiscalizar o executivo e o papel de colaborar, contribuir com projetos, com apoios, com sugestões, com ideias, com o prefeito e com seus secretários. E para fiscalizar, para colaborar, para elaborar projetos importantes para a cidade, é preciso ter formação, ter conhecimento e é preciso ter experiência. É preciso conhecer como a cidade funciona. E isso eu posso dizer que tenho. Formação, conhecimento e experiência na gestão pública. Maravilha. Estamos recebendo o professor Canindé aqui nos estúdios da FP Multimídia, candidato a vereador de Teresina nas eleições de 2024. Professor, por gentileza, quando você estiver dentro da Câmara Municipal de Teresina, quais serão as suas principais atividades que você vai estar focando no seu mandato, por gentileza? Bom, como eu falei há pouco, né, a gestão, a preocupação com essa gestão, a fiscalização, o papel do vereador tem que ser exercido na plenitude. Sim. Fiscalizar e colaborar com ações com o executivo, propor projetos, e aí a gente tem que priorizar. Problemas são inúmeros. O que é que Teresina está mais precisando? Onde é que ela precisa melhorar urgentemente? Pois não. Saúde e transporte público. Esses são os pontos onde você vê que precisa ter uma solução para a saúde de Teresina. É gasto muito dinheiro para muito pouco retorno para a população. Hoje, dentro da sua concepção, dentro da sua experiência, o que existe hoje
para uma gestão ser mais efetiva? Qual seria as providências, qual o funcionamento mais assertivo para mudar esse cenário? Precisa planejamento na cidade. Precisa saber quanto se arrecada e quanto se gasta e como se gasta. Pois não. Um planejamento de gasto. Qual é a necessidade da população? Eu estava ontem lá na Vila Araguaia e um líder comunitário disse, professor, nós temos aqui alguns problemas, como é que você vai tratar isso depois de eleito? Diz, olha, quem conhece o problema de cada comunidade é quem mora na comunidade. Não é o vereador, não é o Canindé, que o Canindé conhece Teresina, tem experiência, tem vivência na cidade. Mas, às vezes, um problema que ele aponta como o mais importante para aquela comunidade, a comunidade pensa um pouco diferente. Então, eu quero ser um vereador atuante nas comunidades. Eu quero ir até as comunidades e conhecer de perto, já estou conhecendo agora, mas com o mandato é uma outra história, e conversar com as suas lideranças, com a população. Bom, qual é a carência daqui? O que é que vocês estão mais precisando aqui? Nós temos pautas gerais da cidade, como educação, saúde, saneamento, né, limpeza. Mas nós temos pautas específicas de cada região. E esse é o papel do legislador também. É representar a população. É representar o povo. E o povo é sábio. Aí daquele que pensa que sabe tudo e não ouve a população. Quem sabe onde dói é quem calça o sapato. Quem sabe onde aperta é quem calça o sapato. Então, eu quero ser um vereador presente nas comunidades, ouvindo as comunidades. Não adianta ir agora, como eu estou fazendo, andar nas comunidades pedindo voto, pedindo apoio e depois abandonar essa comunidade. O que eu mais ouço, Caio, hoje, da população é o seguinte, olha, os candidatos vêm aqui, a gente, com propostas bonitas, até algumas vezes mirabolantes, tem candidato a vereador que propõe o que anda longe do papel de ser um vereador. Aí a gente elege vocês e depois nem para dar um não, vocês não recebem a gente. Com isso, o professor Canindé não vai fazer. Porque a minha história de vida, de gestor público, foi de sempre atender. E sempre ser sincero, falar a verdade, respeitar a população. Eu tenho dito, em todas as reuniões que eu vou, diariamente, 3, 4 reuniões, eu sempre repito isso. Eu não vou prometer o que eu não posso cumprir. Eu não vou enganar ninguém. Não seria justo com a população, não seria justo comigo, com minha história de vida, com o que minha mãe me ensinou, com o que eu ensino para os meus filhos, chegar numa comunidade e mentir, e prometer o que eu não posso fazer, e enganar. O que eu posso prometer é que eu vou ser um vereador atuante na comunidade, conhecendo os problemas, não dando trégua para quem for responsável em resolver, indo atrás. Porque essa é a minha história de vida. Foi assim que eu fiz a vida toda como gestor público. Maravilha. Professor, como você, dentro da campanha, é aquele corre-corre, na verdade, são agendas lotadas, você tem um compromisso durante o dia todo, mas eu queria que você passasse pra gente como é que tá sendo essa experiência, a receptividade das pessoas, como é que tá sendo a sua experiência na campanha de 2024. Olha, está sendo uma experiência extremamente gratificante. Eu relutei em aceitar. Por quê, professor? Porque eu não me via nessa... Eu estava como gestor, não me via no parlamento, nem numa campanha. Era mais nos bastidores. Essa era a minha experiência. Mas aceitei o desafio e está sendo extremamente gratificante. Ainda bem que eu resolvi aceitar esse desafio. Porque é muito confortante quando uma família lhe recebe na sua casa, quando uma dona de casa, um dono de casa, abre as portas da sua casa para ouvir, com tanta educação, com tanto carinho. É tanto aperto de mão legal, tanto abraço. As pessoas dos mais variados bairros me recebem com um sorriso no rosto, mesmo com problemas. Mostra as suas necessidades, a gente coloca o que a gente pensa. As pessoas concordam, as pessoas discordam, as pessoas têm as suas opiniões, né? Andar pelos vários, rever amigos, pessoas que nos procuram. Professor Canindé, eu precisei de você uma vez, eu fui lhe buscar, você foi atencioso comigo, você tentou resolver o meu problema, resolveu alguns, outros não. Agora você vai ter o meu apoio. Manifestações espontâneas, ex-alunos, alunos, familiares, amigos, pessoas da população em geral, procurar a gente e se manifestar, mandar mensagem nas redes sociais, é algo extremamente gratificante, que a gente convive com uma realidade muitas vezes dura,
situações que ainda encontramos na cidade, convive com o que eu relatei aqui, Pois não. de desespero em algumas comunidades, de completa falta de gestão, de desrespeito com a população, mas, ao mesmo tempo, uma população, o povo de Teresina é muito acolhedor, é muito carinhoso, mesmo aqueles que possam ou não vir a votar na gente, o abraço fraterno é muito legal, é muito importante, uma experiência extremamente gratificante que eu recomendo a todos que possam andar pela sua cidade, conversar sobre a sua cidade. Eu me empolgo muito, você já deu para perceber. Sim. Quando eu começo a falar de Teresina, de gestão pública, você me controla aí no tempo, porque eu vou adiante. Tá? É muito prazerosa essa conversa da possibilidade da gestão pública e o que ela pode trazer para a população. Maravilha, né, professor? E como você está mencionando também, ter esse compromisso de estar sempre, como você mencionou, tem a campanha, as pessoas abrem as portas, tem aquele momento que tem aquela troca de momento ali da campanha, mas o pós também é muito importante. E dentro das suas andanças, né, dentro dos seus encontros com a população, vamos falar um pouco agora de periferia. Como você conhece muito bem a cidade de Teresina, como você já viu bairros, regiões que antes eram simples, hoje são grandes bairros que têm uma grande projeção, tanto de habitação, de quantidade de pessoas que lá moram, como também questão de comércio, de empregos e renda. Mas hoje, dentro da periferia, dentro das 4 zonas da cidade, também falamos da zona rural. Quais são as principais necessidades da periferia? É o esporte, é o lazer, para que o jovem, o adolescente, ele não entre na criminalidade, uma assistência de educação. Explique para a nossa audiência, por gentileza, dentro das suas reuniões, dentro da sua experiência dentro da cidade, das suas andanças, dentro da eleição de 2024, por gentileza. Olha, as pautas são muitas, né? Pautas gerais, como eu falei, como educação, como saúde, mas tem 2 pautas importantes na periferia da cidade. Aliás, 3. Uma você já colocou, esporte e lazer, que evita que o jovem, né, muitas vezes caia até na criminalidade, mas tem outra coisa importante para isso também, que é o emprego. É preciso que se trabalhe a geração de emprego, de renda, através também do empreendedorismo, nessas regiões. Preciso dar ocupação a esses jovens, enfrentar esses problemas, inserir esse jovem no mercado de trabalho. Enfrentar, por exemplo, ver como é que vai se portar diante das novas tecnologias, da inteligência artificial. E eu fico aqui encantado, né? Quero parabenizar você e o Paulinho, no estúdio, né, da nossa FP aqui, no bairro Dilma Rousseff. Estúdio de qualidade, com profissionais competentes, que mostra que a periferia não precisa se deslocar para outros locais da cidade para ter qualidade, na prestação de serviço, no comércio de bens e produtos. Você roda toda a Grande Santa Maria, é uma verdadeira cidade. Inclusive, eu tenho uma proposta para a Grande Santa Maria, que é a criação de uma SDU para a Grande Santa Maria. Hoje é chamado de SAAD, eu continuo ainda lá, uma SDU, mas o nome é o de menos. Não dá mais para o povo da Grande Santa Maria ter que se deslocar até o centro da cidade, tá, para reivindicar a solução de problemas da região. É preciso que a prefeitura esteja aqui presente. Tá? Como nós temos uma SAAD, SDU Sudeste, né? E o povo do Disseu merece isso, é importante, aquela cidade, aquela região também desenvolveu bastante. É preciso que se olhe também para a Grande Santa Maria com esse olhar de uma melhor qualidade na prestação do serviço. E aí eu proponho e vou lutar por isso, né? Junto ao prefeito Fábio Novo, que eu entendo que é o meu candidato e entendo que vai ser o futuro prefeito pela sua vontade de ser, pela sua competência, pela sua garra, né? A gente vê isso no dia a dia da campanha. Vou levar até ele que ele encampe a criação da SAAD Grande Santa Maria. Preciso que isso aconteça. E o outro grande problema que eu vejo muito na periferia é a condição da moradia. É preciso que a população seja respeitada e tenha condições de moradia digna, de melhorar o seu lar, que é o descanso de uma família, e também em ruas, em vias que tem ruas que o lixo não, o carro que coleta o lixo não chega.
E tem situações que o lixo domina. Tem pessoas que têm que caminhar 2, 3 quarteirões com o seu lixo para passar onde o caminhão entra, porque o caminhão não pode entrar, porque a rua não tem condição. Então, o problema de segurança já é um problema que evoluiu bastante. Graças ao governo Rafael Fonteles, a gente vê a presença policial, ainda precisa, obviamente, né? Mas é uma atuação muito forte, a população reconhece isso, mas a questão da moradia e do emprego é urgente que se dê um olhar especial na periferia da cidade. Maravilha, professor Canidé. Estamos aqui no Pós Teresina, na FP Multimídia, recebendo o candidato a vereador nas eleições de 2024. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado por você estar nos dando a sua audiência. Curta esse vídeo, comente esse vídeo, compartilhe esse vídeo, para que nós possamos estar divulgando e chegando a mais pessoas. Professor, continuando na periferia também, um ponto muito importante a ser pontuado é a parte da cultura, né? Tanto a cultura como qual o seu ponto de vista para que esses órgãos, prédios públicos, eles sejam mais, que eles tenham mais iniciativa cultural? Um exemplo, as escolas, que elas possam ser mais ocupadas com projeto de teatro, com música, tem os grandes prédios também que são popularmente conhecidos como o CEL, não é isso? Qual o seu ponto de vista e qual as propostas do professor para estar impulsionando ainda mais a cultura dentro da periferia da cidade de Teresina? Olha, a cultura não é diferente dos demais processos que existem na periferia em relação ao cuidado que se tem que ter. O que é que se tem que ter? Aquilo que eu vinha falando em relação até à própria SAAD. É valorizar a cultura, primeiro, na própria região. Sim. Qual é a vocação cultural da Grande Santa Maria? Qual é a vocação cultural do Dilma, Santa Maria das Vassouras, do Parque Brasil, exatamente, né, Jacinta Trindade? Então, fomentar e apoiar esses pequenos núcleos aqui. E aí a cultura vai ser um grande diferencial na gestão Fábio Novo, porque é bem a área dele, né? Ele foi secretário de Cultura do Estado e recuperou todos os equipamentos públicos da área de cultura. Ele valorizou tudo isso, conhece, entende do assunto, e tenho certeza que na gestão dele a cultura vai ser bem valorizada. E a gente precisa fomentar os movimentos em cada bairro, em cada região, fortalecendo eles na base, e aí depois ganhar a cidade e ganhar o país. Nós temos grandes grupos culturais de muita qualidade na nossa cidade. Professor, agora vamos tocar num ponto de renda, de comércio, de economia, mas também focando nos bairros. Hoje, pós-pandemia, os bairros acabaram evoluindo bastante o seu comércio, né? Temos os exemplos, o Parque Piauí, o comércio do Parque Piauí já por si só já é muito forte, a região do Disseu também muito forte, mas especificamente na Santa Maria, Mucambinho, São Joaquim, Zona Norte. Qual o seu ponto de vista para que esse comércio esteja sendo mais ainda aquecido e para que esteja gerando mais renda e mais empregabilidade para o cidadão teresinense? Bom, você tocou num ponto importante, que é a independência dessas regiões. Nós temos em Teresina, pelo menos 4 grandes regiões, uma em cada zona da cidade, total independência. Se você pegar o Grande Disseu, na região sudeste, ali o Grande Parque Piauí, Promorá, Saci, na região sul, Grande Pissarreira, ali Satélite, né, na região leste, e aqui a Grande Codipe, né, e outras também na cidade. São regiões completamente independentes hoje. Inclusive, é preciso se entender isso para se discutir, por exemplo, o que está acontecendo com o centro da cidade, que é uma região importante da cidade, que está abandonada, precisa ser valorizada, mas nenhum processo do centro pode ser discutido sem entender o que está acontecendo nessas grandes regiões, inclusive ser valorizado. Uma das coisas importantes para esse comércio aumentar mais ainda, por exemplo, vamos pegar a Grande Santa Maria, que nós estamos aqui agora, é um transporte interno. Eu defendo que se faça um transporte. Bom, eu estou aqui no Dilma e quero ir lá para Santa Maria, eu quero ir para o Monte Verde. Exatamente. Qual é o transporte que eu vou utilizar? Preciso... Explique melhor para a nossa audiência. É mais ou menos uma lógica que não foi, devido à pandemia e outros problemas, não funcionou tanto no Integra. Seria uma ampliação disso. É preciso que eu garanta o transporte para as pessoas se deslocarem por toda a cidade. Eu tenho um parente lá no Parque Piauí, eu tenho pessoa que trabalha lá no Satélite e mora aqui. Então, esse transporte precisa ser garantido, mas eu preciso também fomentar um transporte
digamos, local, Sim. na Grande Santa Maria. Eu tenho um comércio, um restaurante que eu quero ir com minha família lá no Monte Verde. Eu moro aqui no Dilma. Como é que eu vou me deslocar para lá? Pois não. Tem um comércio importante lá que eu preciso ir lá, tem um produto que eu quero. Como é que eu chego lá? Então, além da lógica do transporte da cidade como um todo, um transporte mais local, um transporte mais regional, que possa ser feito com vans, com micro-ônibus, mas que eu garanta que a pessoa possa ir e vir tranquilamente. Ir e vir tranquilamente. E ter a possibilidade de ir até um comércio local e fomentar a economia local. Muito bem. Que ela possa gastar a sua renda na região que ela mora, se deslocando a um local mais próximo, gastando menos com esse deslocamento, tá? E que, quando sentir necessidade de ir um local mais longe, em outra região, para trabalhar, para um lazer, para comprar algo, tenha também. Mas é importante esse deslocamento. Um filho que estuda, ou alguém que estuda numa escola da região, mas não tão próximo de sua casa. Sim. Né? A gente não pode mais ter aquela lógica do transporte público apenas em direção ao centro da cidade. Bairro centro. É preciso que haja uma circulação interbairros na Grande Santa Maria, no Grande Disseu. Na região da Zona Sul, Torquato Neto. Na região Torquato Neto, Promorá, tá? Vila Irmanduce, na região leste lá, Pissarreira, Vale do Gavião. Satélite, Vale do Gavião, Vale Quem Tem. Então, eu preciso ter as linhas, né, que se deslocam até o centro da cidade, mas eu preciso garantir uma locomoção local também nesses grandes aglomerados urbanos. Maravilha. Então aí, professor, vou pedir, por gentileza, novamente para que você repita suas redes sociais, para quem está nos acompanhando. A nossa audiência, tenho certeza que está gostando do nosso bate-papo, que é um bate-papo construtivo de ideias, de propostas, que hoje estamos recebendo aqui o professor Canindé. Por gentileza, repita novamente. É muito fácil, professor Canindé. Né? Professor Canindé é o meu Instagram, o meu Face, lá a gente tem divulgado o nosso trabalho. E um Googlezinho lá, Francisco Canindé Dias Alves, né? Vê lá a minha história. Eu tenho brincado nas reuniões, que agora a gente tem um pega na mentira aí pro político, que é a internet, né? Ah, eu fui isso, fui aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Bom, cadê? Vamos lá no Google. Vamos buscar, vamos... Tá lá, tá registrado, tá? Então, façam isso, busquem. Eu tenho pedido sempre à população, respeitando o voto da população. Eu acho que a gente tem que acabar com essa história daquele voto de cabresto, um voto desrespeitoso com a população. A população tem que analisar quem são os nomes que estão aí. Qual é a formação desse cidadão? Qual é a experiência dele? O que é que ele já fez, né, pela minha cidade? Ele tem condições de me representar na Câmara? Ele tem conhecimento para isso? E votar. Eu tenho dito, cara, que a população tem que votar. Eu acho que muita gente revoltada aí, com muitos que aprontaram, dizem que não vão votar, que não querem mais votar. Mas eu não posso deixar de votar, meu povo. Eu não posso. Quando eu deixo de votar, eu abro mão de uma arma que todo mundo tem a mesma. O voto torna toda a população igual. E quando eu não voto, eu transfiro para outra pessoa o direito de escolher os destinos da minha cidade, do meu estado, decidir por mim. E decide muitas vezes por alguém que eu não queria. Então vota. O professor Canindé está aqui, trazendo suas propostas no 12145. Está dizendo que não vai mentir, que não vai enganar, que vai ser um vereador atuante, que vai buscar resolver os problemas da cidade porque ele sabe. E se aí o Canindé é eleito? Espero que sim, com as bênçãos de Deus e com seu voto. E o Canindé fizer diferente, da outra vez não vota nele, vota em outro. Mas não podemos deixar de votar. Abaixo de Deus é a gestão pública que provém tudo. A educação, a saúde, o transporte, a segurança, principalmente para os que menos têm. Os que menos têm. Quem tem um dinheiro a mais, paga um plano de saúde, paga uma escola particular. E quem não tem? Tem que ser do setor. E a gestão pública tem que funcionar. E mesmo para quem tem até uma condição financeira melhor, que não é nenhum crime, né? As pessoas, através do seu trabalho e da sua produção, conseguem muitas vezes, uns conseguem, outros não, tem uma renda melhor. Mas o pequeno comerciante da Santa Maria, ou um grande comerciante da Santa Maria também, ou de qualquer outra cidade, para ele funcionar, ele tem que ter uma licença da prefeitura. Não adianta. O carro que coleta o lixo que nós produzimos, do bairro periférico e da área mais nobre da cidade, é o mesmo. Pois não. Então, todos dependem da gestão pública.
Por isso que ela tem que ser de qualidade. Por isso que a gente precisa colocar na Câmara, para colaborar com a gestão pública, para fiscalizar a gestão pública, pessoas que conheçam o funcionamento, que saibam como uma prefeitura funciona, que saibam os problemas e saibam ajudar a resolvê-los. O professor Canidé tem essa experiência. Maravilha. Senhoras e senhores, professor Canidé, aqui no Pod Teresina, na edição de hoje, no nosso podcast, aqui na FP Multimídia. Mais uma vez, peço para que você nos siga também nas redes sociais, nas minhas redes sociais, também nas redes sociais da FP Multimídia. Continuando o nosso bate-papo, bem construtivo, bem interessante aqui com o professor Canidé, um homem bastante experiente, um gestor público. Professor, por gentileza, agora nós vamos tocar num ponto muito importante que você viveu e teve excelentes resultados, que é na educação da cidade de Teresina, tá? Eu quero que você fale as suas propostas e eu quero que você fale também em um ponto especificamente, que é a questão do acompanhamento das crianças que têm algum tipo de deficiência especial, né? Aquela criança que precisa de um acompanhamento e uma assistência diferenciada dentro das escolas municipais de Teresina, que é onde muitas mães hoje acabam fazendo solicitações e não acabam sendo atendidas da forma que eram para ser. Bom, a educação de Teresina, ela sempre foi uma prioridade. O prefeito Firmino sempre colocou isso, os secretários que por lá passaram. Talvez o nosso melhor produto e o mais importante. Pois não. Tanto que foi aquele que talvez tenha sofrido menos nessa gestão. E é importante, mas é um processo contínuo. É um processo que ele não pode parar, porque o mundo é muito dinâmico. O perfil do profissional que vai lá na frente ocupar o mercado de trabalho é muito dinâmico. E começa lá atrás. Começa com uma boa formação. Da educação se depende de tudo. Até para se ter uma boa saúde, tem que se ter uma boa educação. Pois não. Para saber o que comer, como se portar, os seus hábitos. Tá? Então, essa educação ela tem que ser cada vez mais valorizada e tem que ser também cada vez mais contextualizada para a nossa região. Teresina sempre foi uma experiência para o Brasil, um sucesso. Várias capitais, Recife, por exemplo, e outras, vinham a Teresina conhecer o nosso modelo de educação. Então a gente precisa não abrir mão desse cuidado, não dormir em berço esplêndido, não achar que não tem problema. Tem, e começam a aparecer agora já tem escola faltando merenda, e é um componente importante nas escolas de Teresina, nas escolas públicas, essa alimentação adequada. Muitas crianças ainda têm sua principal alimentação na escola, né? Isso não pode ser relegado. E uma educação, quando você passa aí mais para o ensino, segunda parte do ensino fundamental, para os anos finais, já começar a ter uma visão empreendedora, uma visão de formação de mercado, para que chegue no ensino médio já muitas vezes um adolescente já com uma visão bem clara, uma formação importante que vai servir para a vida toda. A nossa formação básica, nós vamos carregar ela para o resto da vida. Então é preciso que haja investimento nessa educação e educação de qualidade. É preciso que o setor público cada vez mais, e já deu passos fortes nesse sentido, entenda que não é só oferecer a escola, é oferecer uma escola de qualidade. E a gente conhece, somos da área, né, trabalhamos já nisso, e é uma outra área que a gente vai estar bem presente, é a área de educação. E na sua concepção, esse suporte para as mães, né, de crianças especiais nas escolas e creches do município? Fundamental. Essas crianças, elas precisam ser incluídas. Pois não. Essas crianças precisam ter um acompanhamento. A gente sabe que essas crianças, né, precisam de um tipo de acompanhamento especial. Quando ela tem esse acompanhamento, há uma evolução muito forte. Nós temos crianças, né, com espectro autista, crianças com déficit de atenção, que quando tem um acompanhamento especializado, elas mostram um grau de evolução e de acompanhamento, por exemplo, do ensino, né, da aprendizagem, muito bom. Temos várias experiências nesse sentido. Então é preciso que as crianças da rede pública também tenham acesso a esse tipo de acompanhamento. Maravilha. Professor, mais um assunto muito importante que vem chamando a atenção na cidade de Teresina são 2 pontos. A iluminação pública e a limpeza da cidade. Talvez hoje
seja também os grandes comentários nas rodas de conversas dos cidadãos teresinenses, hoje a iluminação pública e a limpeza. Qual o ponto de vista do professor Canidé e o professor dentro da Câmara Municipal de Teresina? Quais os seus projetos para essas problemáticas de hoje? Vamos lá. A iluminação pública hoje ela é uma concessão, é uma parceria público-privada, né? É uma empresa que participou de uma licitação e administra hoje, digamos assim, a iluminação pública da cidade sobre a fiscalização da Prefeitura de Teresina. Pois não. O que está havendo, no meu entender, é uma falta dessa fiscalização. Pois não. As parcerias público-privadas, elas são bem-vindas, mas o poder público ainda detém o poder de concessão. E ele não pode abrir mão disso. Isso está ocorrendo, por exemplo, com a água de Teresina. Está faltando uma fiscalização na cidade inteira. É um desastre. Parece, numa rua, parece que jogaram uma bomba na rua. Verdade. Ah, não tem que ter saneamento? Tem. Saneamento é importantíssimo. E não faz saneamento sem cavar, sem abrir o buraco. O problema não é esse. O problema é a recuperação disso e o planejamento que é feito. A gente tem avenidas, ruas importantes, acaba de ser asfaltado, se abre. Por que é que não há uma conversa entre quem vai fazer o asfalto e quem vai quebrar para fazer o saneamento? O que está faltando é uma prefeitura atuante. Pois não. É uma prefeitura que fiscalize a iluminação pública, porque essa empresa que ganhou a concessão, ela tem metas a cumprir, ela é remunerada com base em metas. Pois não. A empresa da água também. Então, é fiscalização da agência reguladora da prefeitura, que é responsável, a Arced, por fiscalizar a prestação do serviço das concessões. O lixo ainda não é a concessão, se fala em uma PPP também, é um contrato, mas que foi, por uma questão judicial, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a própria Justiça, determinou a saída da empresa que estava prestando serviço. E me parece que a empresa que assumiu ainda não tem condições de suprir a necessidade da população. E durante essa briga, bota, tira, a Justiça mandava botar, a Prefeitura recorria, né? Pois não. E se perdeu muito. A qualidade do serviço caiu. Teresina já foi tida com 94% de coleta de lixo domiciliar. Era a capital melhor servida de lixo domiciliar. E nós tivemos, nessa gestão, uma queda enorme de qualidade da coleta desse lixo. Como tudo. Essa gestão, ela teve aberrações muitas. Tivemos greve na limpeza pública, nunca teve isso antes. Pois não. Tivemos empresas que alugam equipamentos para o HUT, colhendo os equipamentos por falta de pagamento. Então, é uma gestão que Teresina tem que esquecer. Ou tem que lembrar para que nunca mais volte. Pois não. Professor, um assunto também que é bem comentado nas rodas de conversa do cidadão teresinense hoje, e eu quero que você traga também que foi bons resultados que você participou, e hoje o seu ponto de vista e as suas estratégias a partir do momento, junto com todo o prefeito no qual você vota hoje, em questão da saúde, como você já falou do HUT, grandes centros, né, onde dava tudo certo e hoje, infelizmente, por conta de algumas situações, a população vem se queixando muito. Diga aqui o seu ponto de vista e deixe para a nossa audiência, para que você passe essa mensagem relacionada à saúde de Teresina, na capital. Eu acho que a saúde é a área com maior problema na cidade. Um problema de gestão, né? Como eu falei. Pois não. Mas dentro das várias áreas da gestão, a saúde é a principal. Porque saúde é vida. Saúde é vida. E hoje você tem um cúmulo, eu gosto de citar aqui o exemplo da dipirona. Dipirona é um remédio que quase todo mundo tem em casa, né? Sim. E está faltando nas unidades de saúde. Pois não. Está faltando. Faltando soro, está faltando curativo. Aí você imagina o remédio do hipertenso, o remédio do diabético. Clara falta de planejamento. Eu acho que a Prefeitura de Teresina não sabe nem o que deve na área de saúde. A dívida é astronômica. O próximo prefeito vai ter muito trabalho, porque é uma área de um planejamento não tão fácil. Porque você pegar, por exemplo, a educação, você, no início do ano, praticamente você sabe quantos alunos você vai ter na escola e quanto você vai receber. Muda muito pouco, acrescenta um pouco mais e tal. Depois ali que tem o reajuste do piso, então a alteração é muito pouco. Então essa é uma área que o planejamento é mais fácil. Saúde não, você não sabe
a demanda pode aumentar de uma hora para outra. Teresina é conhecido por uma região de qualidade na sua prestação de serviço na área de saúde, que perdeu muito nos últimos 3 anos e 8 meses, mas que vem muita gente do interior e de outros estados para se tratar aqui. É um caso sério que há muito tempo se discute, mas enquanto não há solução, a gente não pode ficar colocando essa desculpa. A gente tem como se planejar para atender bem. Teresina tem uma rede de hospitais, o HUT mais 10 ou 11, grandes hospitais que nenhuma capital tem, como hospitais municipais. Tá? Então a gente precisa que isso funcione, precisa otimizar esses gastos. Teresina gasta quase 40% da sua arrecadação com saúde. A Constituição nos obriga a gastar 15%. Está gastando mais do que o dobro e ainda não tem um retorno na qualidade. A população reclama diariamente. Eu estive visitando uma família na Vila Imanduça e a senhora me trouxe uma situação da sua nora de 30 e poucos anos com um mioma e um sangramento direto. E desesperada, professor, me ajuda. Ele diz, olha, é complicado, mas vamos ver aqui. Aí ela levou, estava com a requisição de uma cirurgia. Aí eu entrei na internet para ver lá no site, lá no aplicativo. Tem, Caio, pasmem, tem 4.000 cirurgias na frente. Ou ela consegue um outro jeito de operar a nora, ou ela vai morrer. Numa capital bem provida de hospitais e de uma rede de saúde de qualidade. É o descaso com a saúde pública, é o descaso com a população, é brincar com as necessidades do povo. Isso nunca tinha acontecido antes. É um erro que foi cometido de uma gestão sem a menor condição de administrar uma cidade como Teresina. Muito bem, professor Canidé aqui nos estúdios da FP Multimídia. Só ressaltando mais uma vez para você curtir esse vídeo, comentar. Vai ser muito importante também a sua participação aqui no nosso YouTube. Só ressaltando também que os melhores momentos desse bate-papo a gente vai estar disponibilizando também no Instagram e no TikTok em forma de cortes, para que a gente tenha aquele vídeo rápido, para que você tenha esses assuntos bem relevantes, para você também estar divulgando para todos na internet. Professor, próxima pergunta, tá? Quais são os maiores desafios dentro da segurança pública, dentro da cidade de Teresina hoje, no seu ponto de vista? E questão da guarda municipal, qual o seu posicionamento e ponto de vista para estar trazendo mais segurança para o cidadão teresinense, para os órgãos também do município? Olha, a Guarda Municipal, a ideia da Guarda Municipal, para a gente entender isso, né? Pois não. Para não enganar a população. A segurança pública ela é responsabilidade do Estado, dos governos estaduais e do governo federal, com a Polícia Federal e a divisão das áreas. A criação das guardas municipais foi tudo de tipo uma guarda patrimonial. No início, nem armas eles usavam. Pois não. Foram modificando até pela necessidade. E hoje a Guarda Municipal se tornou praticamente uma polícia. Né? Se ela cumprir bem aquela parte institucional de proteger os bens municipais, as praças, os parques, né? Os principais locadouros municipais, já é uma ajuda enorme. Eu acho que ela tem sido importante nas cidades para ajudar, para reforçar a polícia militar nesse patrulhamento, nesse policiamento mais ostensivo. Eu acho que ela precisa ser reforçada, mas ela não pode esquecer da sua função inicial. A gente não pode, às vezes, mudar as atribuições constitucionais, porque senão depois pode ter algumas situações, não é o caso do Piauí, que se queiram jogar para a Guarda Municipal uma atribuição que não é dela. Mas ela tem cumprido, sim, um bom papel. Os guerreiros lá, sem serem até muito valorizados, na nossa Guarda Municipal. Preciso que eles sejam cada vez mais equipados, cada vez condições salariais e de segurança. Também, aumentar o efetivo, é importante. Ela cresceu, as atribuições. A cidade cresceu muito. Pois não. A cidade cresceu muito. E o desafio da segurança, eu acho que é um desafio que o Estado do Piauí já começou a cumprir. Fica à vontade. Que é o desafio da inteligência. Não adianta só a força repressora, que é importante, né, em determinadas situações. Foi o que o governo do Piauí fez, secretário de Segurança Chico Lucas, governador Rafael Fonteles. Eles foram, e os delegados, toda a força da polícia, no cerne da questão. Eles foram no problema maior. O caso do celular, que é um caso de sucesso para o Brasil todo, vários estados, o Ministério da Justiça está implantando. Ora,
é muito difícil você sair combatendo todo mundo que está lá no crime lá de roubo de celular. Um crime pequeno, mas que afeta a população. Tem um bem caro, muitas vezes, que eu com sacrifício comprei. Todo mundo precisa hoje de um celular. Pois não. E começou essa enormidade de roubos, digamos assim. Foi o que a polícia fez. Foi lá no receptador. Foi lá na causa do roubo. Ora, se o delinquente lá não tem para quem venda, ele não vai roubar. Então ele foi lá, ó. Que é isso? É inteligência, é planejamento e o uso da tecnologia, que é uma grande arma que a gente não pode abrir mão dela. A tecnologia hoje, ela bem usada, ela está a serviço sim da população. E o caso do roubo de celulares é um grande sucesso. Você imaginava a quantidade de pessoas, milhares de pessoas que tiveram o seu celular devolvido? Quando é que aconteceu isso antes? Né? Então, é o uso da tecnologia, o uso do planejamento, o uso da inteligência. É aquilo que eu estou falando desde o começo. É qualidade na gestão. Muitas vezes se vai lá para a consequência e se esquece, né, que para tratar o problema eu tenho que ir para a causa. A febre, o antitérmico, ele para a febre ali, momentaneamente. Mas ele não trata a dor de garganta. Tá? Ele não trata o problema que causou a febre. Eu vou ficar tomando o tempo todo antitérmico, a febre indo e voltando, uma hora não vai dar certo. Eu preciso tratar, lógico, eu tenho que dar um antitérmico, para a febre baixar de imediato. Mas eu tenho que tratar o que causa a febre. Isso é com todo problema na vida. Eu tenho que corrigir algumas situações, mas eu tenho que, de forma inteligente, identificar e tratar o que causa o problema, a origem do problema. Pois não. Senhoras e senhores, estamos aqui com o professor Canidé, um homem bastante experiente, a gente está trazendo aqui as suas propostas, a gente está tendo esse bate-papo bem construtivo para o desenvolvimento da cidade de Teresina nas eleições aqui de 2024. Professor, um assunto muito importante, 2 assuntos para a gente abordar, tá bom? Sobre a revitalização do centro da cidade, onde você deve ter tido já excelentes experiências também, e o ponto do trânsito da cidade, com o crescimento de automóveis, né, de trânsito, quais são os seus pontos de vista e posicionamento dentro da sua experiência, dentro dessa bagagem que o professor já vem tendo e vendo a evolução da cidade. Primeiro, o centro da cidade, que hoje está, e a questão do trânsito, do trânsito do cidadão teresinense hoje. Bom, vamos lá. O centro. O centro é um problema sério, mas é um problema de todas as grandes cidades. Não é um caso específico de Teresina, mas que aqui se avolumou e a gente não pode, por isso, com essa desculpa, esquecer. Eu já até falei aqui um pouco. É um somatório de situações. Foi um somatório de situações. Com a pandemia, que agravou, né, e com o grande problema do transporte público. Pois não. Além disso, acho que se esqueceu, não pode se esquecer, melhor dizendo, de quando se falar do problema do centro, deixar de olhar as regiões metropolitanas. É preciso que o centro se torne atrativo. O que é que o cidadão da Santa Maria da Codibe vai fazer no centro da cidade hoje? Principalmente se ele não tiver transporte. Há toda uma economia local. Supermercados, restaurantes, só que fornece almoço, postos de gasolina, comércios de roupa, de vestuário, tudo. Me diga aí. Aqui talvez falte uma agência bancária para fechar, né? Mas já tem os correspondentes. Isso ocorre com aquelas regiões que falamos aqui hoje. Sim. O Grande Disseu, a região sul, a região leste. O que é que... Vocês entender. O que é que motivaria alguém a ir para o centro da cidade, principalmente com a ausência de transporte público, ou quase ausência? Outra coisa que se agravou. Porque quem fomenta uma região é quem circula nela. As repartições públicas começaram a sair, tem que parar com isso. Pois não. Tem que parar com isso, né? Então, muitas estão, né, secretarias indo para a Zona Leste ou para outras regiões da cidade. As escolas particulares estão saindo, muitas estão. O que é que está restando ali? A prefeitura, e alguns órgãos já saíram. Sim.
o centro administrativo, e não é tão centro assim, e o polo de saúde. Então, uma das soluções seria fomentar a moradia. Pois não. É o centro de Teresina, é o melhor bairro, é o bairro mais bem equipado. Não tem problema de alagamento. O centro não alaga. Verdade. Né? O centro tem hospitais, tem escolas, tem energia de qualidade, tem abastecimento de água de qualidade. E tudo um próximo do outro. Tudo próximo do outro. Né? Então, preciso utilizar isso. E um bom exemplo é para a moradia. Quando eu estava como secretário de Finanças, o prefeito Firmino Filho, nós encaminhamos à Câmara Municipal a isenção de IPTU para moradias do centro. Essa lei já está em vigor desde 2020. Nessa gestão agora, parece que foi ampliado, eu não conheço bem a legislação atual, para imóveis comerciais também, que é importante, é algo importante. Precisa, mesmo quando há algo positivo, a gente precisa ressaltar. E precisa incentivar o transporte público. Nós tínhamos uma lógica de todo mundo vir para o centro. Pois não. De um plano diretor de transporte feito em 2009, quando não se tinha Uber, quando não se tinha essa quantidade enorme de motocicletas como meio de transporte. A realidade era totalmente completamente diferente. Muitas grandes avenidas não existiam, e aí entra a questão do trânsito, que você falou. Então, o novo prefeito, urgentemente, precisa fazer um novo plano diretor de transporte, né, que isso vai colaborar com o centro e com o deslocamento da população. E precisa criar atrativos, né, para que o centro, repito, é um problema que existe em várias capitais, parar de sair prédios públicos, né, órgãos públicos do centro, e incentivar que mais pessoas não saiam. Eu fui criado no centro da cidade, fui criado ali próximo à nossa antiga Cepisa, né, e hoje, onde era a casa de minha mãe, tem 2 escolas, e você passa lá durante o dia, você não vê ninguém. Não tem mais aquele vulco. Muitas pessoas saíram, muitas pessoas foram morar em outras regiões. Né? Até as igrejas do centro, elas sentem hoje, porque a população, de certa forma, envelheceu e não há um repovoamento daquela região. É preciso criar atrativos para que as pessoas continuem morando nos centros que estão lá e que outras voltem ou passem a morar lá. Professor Canindé aqui no Pod Teresina, na FP Multimídia. Professor, estamos quase chegando no final do nosso podcast. Já? Mas eu quero que você me diga o tamanho da importância do prefeito no qual você está apoiando hoje ser eleito na cidade de Teresina. Olha, nós fomos convidados pelo próprio, na época, pré-candidato Fábio Novo, a marcharmos junto com ele nessa reconstrução por Teresina. E aí, qual é a importância? O Fábio, o nosso candidato a prefeito, se mostrou uma pessoa de diálogo, pois não, né? Foi buscar forças que há muito tempo não marchavam junto com ele. A gente foi adversário, mas ele foi capaz de abrir esse leque. A gente está com ele hoje, não quer dizer que a gente pensa tudo igual. A gente se coliga com quem a gente pensa algumas coisas iguais e outras diferentes. Se a gente pensasse tudo igual, já estava junto, não ia coligar. Verdade. Tá? Então se mostrou alguém aberto, preocupado com a cidade. E com competência e com disposição. Conhece bem, rodou todos os bairros da cidade. Conhece hoje bem, procurou se informar sobre projetos para os principais problemas. Ele já tem propostas para o transporte público, para tudo isso para a saúde, projetos já implantados em outras cidades, viajou, foi procurar outras soluções e tem uma coisa importantíssima, a capacidade de diálogo fortíssimo, de parcerias com o governo do estado e com o governo federal. Teresina não vai voltar a ser o que era antes isolada. Teresina não vai voltar a ser o que era antes sem recursos federais, sem parcerias no governo estadual. O problema do transporte público passa necessariamente por isso. E aí, com o transporte público e com outras consequências. Revitalização do centro, recuperação da saúde da cidade. Então, eu vejo no Fábio, pessoa com condições, com competência, com vontade. E tem se mostrado isso na campanha. Primeira coisa para a gente fazer algo, para a gente chegar a algum lugar, é ter vontade de chegar. E isso ele tem demonstrado de sobra. Que maravilha. Professor, que aula, viu? Que aula. Paulinho, obrigado. Muito feliz, muito contente mesmo
por essa oportunidade. Mais uma vez, agradecer pela sua disponibilidade, tá bom? Pela sua agenda de estar hoje aqui com a gente. Peço para que você deixe as suas considerações finais aqui para o nosso público da FP Multimídia. A gente vai estar disponibilizando os melhores momentos desse conteúdo também aqui em forma de cortes, no Instagram, no TikTok. Tá bom, candidato? Então, deixa aqui suas considerações finais pro seu eleitor que está nos assistindo aqui diretamente da FP Multimídia. Bom, primeiro, Caio e Paulinho, primeiro parabenizar pelo estúdio, né, por essa iniciativa aqui na região da Grande Santa Maria, mas que chega a toda a Teresina. Parabenizar pela qualidade do programa, agradecer o convite e agradecer a receptividade. Pessoal, estou sendo aqui muitíssimo bem tratado, um ambiente extremamente acolhedor, que deixa a gente em casa, à vontade, e dizer à população de Teresina que o professor Canindé entrou nessa disputa porque acredita que pode voltar a colaborar com a sua cidade. O professor Canindé ajudou a construir uma Teresina respeitada. O professor Canindé ajudou a construir uma prefeitura que funcionava. E eu tenho condições, estou disposto de ajudar a reconstruí-la, a devolver ao povo de Teresina aquela cidade que era respeitada não só aqui, mas fora de Teresina também, a nível nacional e até internacional. Então, meu povo, no dia 6 de outubro, para fazer mais por Teresina, professor Canindé, 12145. 12145. Professor, muito obrigado. Obrigado a você. Desejamos boa sorte. Até a próxima oportunidade. Se Deus quiser. Um abraço para toda a família, para toda a sua equipe. Um abraço aqui para vocês. Um abraço a toda a Grande Santa Maria e a toda Teresina, essa cidade apaixonante que cativa a gente cada dia mais e que merece voltar a ser tratada com respeito. Muito obrigado. Senhoras e senhores, essa foi mais uma edição do Pod Teresina, aqui na FP Multimídia. Muito obrigado para você que nos acompanhou, que curtiu, que comentou, que compartilhou. Muito obrigado. Aguarde as próximas edições aqui do nosso podcast. Gente, tchau, tchau, muito obrigado e até a próxima.